Vamos agora até os Estados Unidos com a Mariana Giangiacomo para a gente poder falar aquele lance da mobilidade urbana, transporte público de graça. Algumas cidades americanas estão retirando as tarifas dos ônibus. Essa ideia da catraca livre é incentivar o transporte público e assim conseguir reduzir o trânsito e a poluição. Mariana Giangiacomo, onde exatamente essa medida vai ser colocada em prática? Olha, Elisa, a gente vai começar a ver isso aqui em Nova York, não em todas as linhas, mas a ideia é começar um plano piloto que deve deixar 5 linhas de ônibus gratuitas, uma linha em cada distrito. Nova York tem 5 distritos, né? A gente está falando então de Manhattan, do Bronx, do Brooklyn, de Queens e de Staten Island. Então, uma linha de ônibus em cada um desses distritos deve ser gratuita e aí a MTA, que é a empresa responsável pelo transporte público em Nova York, vai analisar quais os resultados disso. Essa empresa ainda vai escolher quais serão as linhas de ônibus escolhidas e a ideia é fazer com que mais pessoas andem de transporte público, porque o que acontece, Elisa, é que a MTA, essa empresa, está em uma crise financeira gravíssima, então existe todo um debate aqui sobre o que fazer para que essa empresa se recupere. As pessoas ainda não voltaram a pegar o transporte público como antes da pandemia aqui em Nova York. O número de passageiros da MTA, do transporte público, aí a gente falando de ônibus e de metrô, ainda está ali na casa dos 60% do que era antes da pandemia. Então, a ideia é que com isso as pessoas andem mais de ônibus e acabem usando mais o transporte público de uma forma geral. Então, peguem uma linha de ônibus que é gratuita, mas aí acabem usando o metrô também, ou peguem outro ônibus, então acabem gastando mais. E com isso também o Estado deve investir mais recursos no transporte público. Isso é algo que já acontece em outras cidades americanas, são programas recentes, então a gente ainda não tem exatamente os resultados disso para poder analisar, mas é uma ideia que deve sim ser colocada em prática aqui em Nova York. Isso deve começar no ano que vem. A gente ainda não sabe quais serão as linhas de ônibus, mas pelo menos uma em cada distrito. Os defensores da ideia acreditam que isso deve sim ajudar bastante as pessoas, claro, principalmente as pessoas que vivem em bairros mais pobres, a acessarem o transporte público, terem um transporte público melhor. E os que se opõem à ideia acreditam que não é bem por aí, acreditam que na verdade essa ideia acaba desviando o foco do que realmente poderia melhorar a situação, que é mais investimento, investir mais na qualidade dos serviços de transporte público para que mais pessoas andem. Acham que, na verdade, essas pessoas vão só andar ali, pegar o ônibus gratuito e não vão fazer parte, não vão andar em outras linhas, não vão gastar mais, enfim. Então, a gente tem que esperar isso ser colocado em prática para ver, de fato, como que isso vai acontecer, né? Aqui em Nova York, a gente sabe que é um metrô gigantesco com várias linhas de ônibus também em várias partes da cidade, mas nas regiões mais periféricas existe uma carência assim do serviço. Então é algo que está sendo muito analisado e discutido por aqui com urgência, Elisa. Discussão atual. Obrigada, Mariana Giangiacomo. Nos Estados Unidos, decisões para você retirar a cobrança de passagem. Aqui no Brasil, decisões para você tirar o imposto para vender mais carros. Perceba a diferença, né? A gente falando lá de transporte coletivo. Obrigada, Mariana.